Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Hoje, domingo, que não é bem, porque isto está a ser gravado na sexta-feira, mas como o fim de semana vai ser complexo, já estou a gravar de adiante. Domingo, 26 de maio, seleciono aqui 4 jogos, final da Taça de Portugal e os 3 últimos jogos da Dinamarca, a decisão. Vamos começar aqui a arrancar aqui no Midtjylland contra o Silkeborg. Eu não consigo fazer o resumo dos dias anteriores porque não. Porque não. Porque é sexta-feira e eu não consigo adivinhar os resultados de sábado, nem de sexta. Portanto, Midtjylland contra o Silkeborg. Temos uma vitória, para já ver aqui a classificação. Neste momento, o Copenhaga já não tem hipótese de chegar à frente. Perdeu a hipótese perdeu a hipótese contra a equipa do Aarhus, do jogo que nós fizemos aqui da outra vez. Portanto, a luta vai ser entre o Brøndby e o Midtjylland. Ainda assim, temos um Copenhaga Nordirland para definir aqui lugares de Liga, Europa e Conference League. Ok? Aliás, os dois de Conference League, mas qualifiers ou playoffs, se isto está correto. Ora bem, a nível de odds, nós temos o Midtjylland a pagar a 1.35, o Silkeborg a 7.20. Percebo perfeitamente o favoritismo dado à equipa do Midtjylland. Temos um over 2,5 a 1.45. Onde é que eu se calhar iria dentro deste sentido? Um bocadinho à imagem do que eu gosto muito de trabalhar em pré-live, que são os gols em ambas as partes. Neste caso, o Midtjylland a marcar em ambas as partes a 1.86, para mim, é o que tem mais valor no jogo neste jogo da Dinamarca. Também temos aqui o handicap menos 1,5, também pode ser interessante neste sentido, a 1.89 também. E o Midtjylland a ganhar HTFT a 1.84 também pode ser interessante. Se nós vemos aqui as estatísticas nos últimos 10 jogos da Liga Dinamarquesa, o Midtjylland apenas não marcou por uma vez, curiosamente, contra o Silkeborg. A equipa do Silkeborg nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, sofreu 2 golos contra o Brøndby, 4 contra o Nordirland, 3 contra o Copenhaga, mais 2 contra o Copenhaga. Portanto, é uma equipa que sofre também golos, já não luta por nada, não tem qualquer hipótese de nada. Chegou aqui, foi uma excelente temporada do Silkeborg, mas muito longe dos pontos que dão acesso a alguma coisa. Portanto, na minha opinião, tudo o que seja trabalhar golos faz sentido. Midtjylland a marcar nas duas partes a 1.85, Midtjylland handicap menos 1,5 a 1.85, HTFT, o Midtjylland a vencer a 1.84. Para mim são as 3 apostas que fazem mais sentido aqui. Se nós quisermos levar o jogo para live, temos aqui os últimos 10 jogos, há uma incidência muito grande do over HT, ou seja, o pré-live está a 1.23, sair um gol na primeira parte, mas no live, com o jogo ali a rolar já perto dos 20-25 minutos, dará para ir buscar aqui um gol na primeira parte no jogo do Midtjylland contra o Silkeborg. Em relação aos pontapés de canto, temos boas médias, principalmente para o lado do Midtjylland. Eu não trabalharia cantos com o Midtjylland a vencer, ou seja, eu iria só buscar aqui os cantos se o Midtjylland estivesse a perder ou empatado. No segundo jogo, temos o Copenhaga a Nordirland, jogo que já não conta para título, conta para Conference. Se entrada direta ou playoff. A equipa do Copenhaga desiludiu no último jogo contra a equipa do Aarhus, do AGF, perdeu por 3-2 fora de casa, depois já ter perdido por 2-1 o Midtjylland. É uma equipa que tem muita facilidade em fazer golos, marcou golos nos últimos 10 jogos. A equipa do Nordirland apenas não marcou em 2 dos últimos 10 jogos, contra o Brøndby e contra o Aarhus, para a taça. Portanto, vejo também aqui um possível jogo para golos, principalmente porque, mesmo não estando disputando o título, o empate só serve ao Copenhaga, ou seja, há logo uma equipa que, à partida, à entrada do jogo, já começa em desvantagem, ou seja, a equipa do Nordirland tem de ir para cima. Eu gosto muito do 2,5 a 1.46, gosto muito, ambas marcam também a 1.46. Aqui nem sabem para onde é que é escolher, não é um jogo a eliminar, mas a equipa do Nordirland é que tem a necessidade de ir para cima. Portanto, se o Copenhaga se apanha a vencer 1-2-0, se calhar a probabilidade é maior de fazer o terceiro do que o Nordirland de reduzir. Portanto, aqui fica ao vosso critério. Não gosto da odd do Copenhaga 1.82, sinceramente. Acho que são odds justas, acho que não é por aqui. Portanto, seria sempre em torno dos golos. Over 2,5, ambas marcam, e golos em ambas as partes são os mercados que eu mais aprecio. Se nós vemos aqui as estatísticas dos últimos 10 jogos, foi aquilo que nós tivemos a ver. Vemos aqui ao intervalo dos jogos, dos golos, os golos estão muito bem intervalados, não há aqui uma enorme
uma enorme evidência num dos intervalos. Há uma possibilidade de ser aqui um over limit, mas lá está, depois tem a ver como é que o jogo está a rolar. Em relação aos cantos, temos incríveis médias, principalmente na segunda parte. Pode ser muito interessante trabalhar cantos na segunda parte. E é isto para este jogo. Ou seja, golos, golos e golos. Em relação ao terceiro jogo dinamarquês, Brøndby-Harus, o Brøndby, eu tenho ideia que o Brøndby depende apenas deles para serem campeões. Eu tenho ideia que isto, o confronto, o critério de desempate, é diferença de golos, exatamente. Portanto, o Brøndby está com muito mais diferença de golos, tem menos um gol marcado, mas tem menos 8 sofrido, portanto tem um rácio de 7 para a equipa do Midtjylland. Portanto, para o Midtjylland ser campeão tem que marcar muita gol, o que também ajuda na nossa tip do Midtjylland a marcar nas duas partes. Em relação ao mercado no jogo do Brøndby contra o HF, o Brøndby paga 1,38, normal. O Aros já criou problemas ao Copenhaga na jornada anterior, mas foi fora de casa. O over 2,5 a 1,59 também pode ser interessante, mas eu aqui não inventava, sinceramente. Vitória do Brøndby, 1,38. Não gosto destas odds simples no pré-live, mas se vocês quiserem juntar alguma coisa, por exemplo, vitória do Brøndby e do Midtjylland, para mim, pode fazer sentido numa dobra. Gosto muito também da linha do handicap, menos 1,25. Ainda assim, tendo em conta que o Brøndby precisa apenas da vitória e o Aros não tem nada a ganhar com o jogo, penso que pode ser um bocadinho arriscado entrar aqui no mercado de muitos golos ou algo do género. Portanto, eu aqui no Brøndby Aros não inventava. Vitória direta do Brøndby a 1,38. Para mim, fecha-se assim a Dinamarca. Em relação ao jogo do dia, pelo menos aqui em Portugal, temos um Porto Sporting Porto, o que vocês quiserem. Final da Taça Portugal, 5:15. Eu sou sportinguista e não vou conseguir ver o jogo. É duro. Basicamente, Porto Sporting, Estádio do Jamor, campo neutro, odds muito equilibradas, 2,38 para o Sporting, 2,84 para o Porto, 3,25 no empate. O que é que nós podemos esperar deste jogo? Para já, ver aqui os últimos jogos do Sporting contra o Porto para o campeonato. O Sporting venceu em Alvalade 2-0 o Futebol Clube do Porto, quando o Porto ficou com menos um jogador. O Pepe foi expulso no arranque da segunda parte. E facilitou um bocadinho o jogo do Sporting, mas o Sporting fez um excelente jogo em Alvalade. No Dragão mandou a equipa do Futebol Clube do Porto, sem dúvida alguma. O Sporting teve muitas dificuldades, teve algumas ausências. O Gyökeres não jogou titular. Houve mais uma ausência no Sporting que eu lembro, mas já não me lembro de quem era. Mas o Gyökeres não jogou titular. Depois acabou por entrar e até marcou 2 golos. O Edwards também entrou bem, depois também acabou por ser expulso. Merdas há clássicos. Portanto, um clássico Sporting superior, outro clássico Porto superior. Portanto, são duas boas equipas. Apesar do Sporting ter ficado 18 pontos à frente do Porto no campeonato, não irá haver facilidade nenhuma para o Sporting na final da Taça Portugal. Onde é que eu se calhar vejo aqui um bocadinho mais de valor? Os jogos vão ser semelhantes, não há grandes baixas para lado nenhum. A única baixa que o Sporting tem é na baliza, vai jogar o Diogo Pinto na baliza em vez do Franco ou do Adam. De resto, jogará muito provavelmente, eu apontaria para Geni, Diomande, Coates Inácio, Mateus Reis, Morita Yulmand, Gyökeres, Pote e Trincão. O Porto, muito possivelmente, com Diogo Costa na baliza, ou o Cláudio Ramos. Eu não tenho a certeza se ele irá rodar ou não guarda-redes para a taça. João Mário na direita, eu acho que o João Mário está apto. Eu até posso estar aqui a cometer algum lapso em relação a esse jogo em particular. Deixem-me ver aqui rápido. O João Mário também está sempre cheio de lesões. Eu não sei se isto aqui tem baixas ou não. Ora bem, Taça de Portugal, Porto Sporting. Sei que nenhum deles é muito... é os do costume. Portanto, muito possivelmente João Mário à direita. Como centrais, eu não sei se o Pepe vai estar ou não convocado ou disponível para o jogo. Se estiver, será provavelmente Pepe e Otávio. Se não estiver, será Otávio e depois um segundo, Fábio Cardoso ou o próprio Zé Pedro. Depois na esquerda, o Vendel, também tem feito uma época relativamente positiva. Depois no meu campo, Alan Varela e Nico Gonzalez. Depois na frente, Galeno à esquerda, Conceição na direita, PP a 10 e Evanilson na frente. São provavelmente os 11 normais para o jogo. Portanto,
Apenas o Diogo Pinto no lugar do Israel é grande baixa, digamos assim, do Sporting, mas também já vem alguns jogos. Vamos lá ver. Em relação ao mercado propriamente dito, para mim, onde no dia de hoje, atenção que eu estou a gravar o vídeo na sexta-feira, não sei as odds que vão chegar no domingo. Para mim, a vitória do Sporting da taça, não é o Sporting a vencer o jogo, o Sporting a vencer a taça a 1.74, para mim, nada tem a ver com clubismo, para mim é a odd com mais valor do jogo. Por muitas circunstâncias, pelo Sporting ser bastante competente nos penaltis, tem sido competente durante a época toda, ainda não perdeu contra o Porto este ano. Portanto, eu não descarto um empate durante o jogo, ou seja, não descarto que o Porto, que o jogo possa ir a prolongamento e até penaltis, e daí eu preferir esta odd 1.74 da qualificação do Sporting, que não é a qualificação, neste caso é a vitória do Sporting na taça, do que a 2.38, a vitória direta do Sporting. Em relação aos golos, normalmente este tipo de jogos em Portugal são jogos under. Agora, se tivermos um golo cedo no jogo, o jogo pode partir com facilidade. Isso aconteceu no Dragão para o campeonato, isso aconteceu em Alvalade para o campeonato contra o Porto, aconteceu com o Benfica nos 2 jogos da Taça Portugal também, apesar de ser jogos das 2 mãos, mas aconteceu isso nos 2 jogos também. Portanto, depois de sair o primeiro golo, pode ser interessante trabalhar mais golos. Pré-live, o over 1,5 pode ser interessante se alguém quiser juntar alguma coisa, mas a 1,27 eu sinceramente não gosto e ficaria de fora. O ambas marcam 1.70, para mim faz muito mais sentido do que o over 1,5, ok? Mas para mim, a aposta que tem mais valor, na minha opinião, é o Sporting a vencer a competição a 1.74. Se nós viermos aqui ver, para trabalhar o jogo depois no live, as estatísticas dos últimos 10 jogos do Porto e do Sporting, eu aqui gosto sempre de acrescentar as competições todas. Nos últimos 10 jogos do Porto, o Porto perdeu apenas 2, no Dragão contra o Vitória e no Estoril. Marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não marcou no Estoril. Do lado do Sporting, já não perde também há imenso tempo, já não perde desde Vila do Conde. Marcou nos últimos 10 jogos. Em casa venceu sempre. Aquelas coisas todas. O Sporting não tem um jogo. Tem apenas um jogo dos últimos 10, 2 jogos nos últimos 10 em que marcou apenas um golo, de resto marcou 2 ou mais golos. Se nós viermos aqui, não vou contar aqui o fator casa, como é óbvio, porque não existe. Se nós viermos aqui aos intervalos, também há uma tendência grande do over HT, mas lá está, jogo a eliminar, e eu aqui só trabalharia golos, se já tivéssemos o jogo desempatado. Em relação aos cantos, e aqui se calhar é onde poderemos ter mais oportunidades dentro do jogo, em live, com o 0-0, é no mercado de cantos. 2 equipas com excelentes médias de cantos marcados e cantos sofridos. Para mim é onde poderá estar as melhores oportunidades no jogo, no live, ok? Dito isto, odds para mim, para se trabalhar hoje, para mim a odd do dia é o Midtjylland a marcar nas duas partes contra o Silkeborg a 1.85. Para mim é a odd do dia, a oportunidade do mercado no dia de hoje, domingo, 26 de maio, Midtjylland, Silkeborg, Midtjylland a marcar nas duas partes a 1.86. Gosto no jogo do Copenhagen Nord-Jylland, golos, over 2,5, ambas marcam golos em ambas as partes, tudo o que seja ali a rondar 1,5 para cima, para mim, tem valor. E a vitória normal do Brondby está a 1.38, eu não irei trabalhar isso em live. No pré-live, se vocês quiserem juntar alguma coisa, a vitória do Brondby, para mim, não inventava no jogo. E depois, no jogo da final da Taça Portugal, a vitória do Sporting da Taça, ou seja, o Sporting a vencer a competição 1.74, para mim também é uma boa oportunidade do mercado. Muito obrigado a todos que me têm acompanhado. Se gostam deste tipo de conteúdo, sigam aí o canal, subscrevam o YouTube, faço também lives na Twitch, era o Big Mac _ está os links todos aqui, também tenho um Telegram free, também tenho um Patreon pago, são 5€ mês. Para mim tem todo o valor do mundo, há muito trabalho investido ali no Patreon. E é isto, sigam-me no Telegram, sigam-me no YouTube, sigam-me na Twitch, sigam-me no Patreon, sigam-me nas redes sociais, também tenho partilhado muitos clipes e vídeos no TikTok e no Instagram. Portanto, é isto, muito obrigado a todos por mais um bom dia, boas apostas, regressamos amanhã, segunda, 27 de maio, muito obrigado a todos.